Outros intelectuais brasileiros são esses que se reuniram na USP para fazer uma análise sobre a ascensão do conservadorismo. Então, essa reunião que eles fizeram na USP, da qual participaram ali o André Singer, o Vladimir Safatli, Marilan Chauí, o Ricardo Mussi e quem mais? Esqueci o nome do outro. Bom, de cara ela tem um mérito, tá certo? Porque é um mérito tradicional da esquerda. Você não pode esquecer que a esquerda no Brasil é uma força altamente organizada há muitas décadas, tá certo? As organizações que remontam aos anos 30, 40, tá certo? E tem uma atividade constante, e essas reuniões para análise de conjuntura são um hábito, né, arraigado, tá certo? As análises de conjuntura nem sempre visam alguma ação, tá certo, imediata, mas elas são condição prévia da ação, e eles estão acostumados a fazer isso. O pessoal chamado da direita, o conservador, não tem a menor ideia do que é isso. Então, eu tento explicar isso a liberais, conservadores, etc., há aproximadamente 20 anos. Quer dizer, se você não tem um círculo de intelectuais que se reúne costumeiramente só para analisar a conjuntura, não haverá movimento político nenhum, nunca. É tudo fogo de palha, é tudo bobagem, tá certo? Então, quando se você analisar, vamos dizer, as iniciativas tipo liberal conservador que houve no Brasil nos últimos 20 ou 30 anos, você vai ver que elas não têm continuidade, eles não têm ideia de análise estratégica nem coisa nenhuma, são apenas reuniões para fins de propaganda, mas é como se fosse a propaganda de um produto que não existe, né? Porque por baixo da propaganda tem que haver um movimento organizado, com uma militância permanente, com fins táticos e estratégicos definidos, tá certo? E daí você faz propaganda em função disso. Agora, a atividade liberal conservadora, como eles veem os esquerdistas fazendo congresso, por exemplo, eles querem fazer congresso, se reunir, falar, só que não tem o produto por trás. Então é uma coisa de uma alienação psicótica, né? Então, mas o pessoal esquerdista, especialmente comunista, tem prática disso. Então, eles estão acostumados a analisar as mudanças sociais. Analisam lá da maneira deles, que nós já vamos ver como é que é, mas pelo menos esse mérito eles têm. Então, outro dia eu escrevi um artigo que eu mandei para o Diário do Comércio e que não foi publicado ainda, e que pode servir também um pouco de baliza para o que eu quero explicar aqui. O artigo chama-se Visão Curta e Visão Mais Curta. O livro dos 36 estratagemas chineses, que as pessoas atribuem erroneamente a um sujeito chamado Sun Tzu, ensina, aspas, todo fenômeno é no começo um germe, depois termina por se tornar uma realidade que todo mundo pode constatar. O sábio pensa no longo prazo, eis porque ele presta muita atenção aos germes. A maioria dos homens tem a visão curta e espera que o problema se torne evidente para só então atacá-lo. Fecha aspas. As duas perguntas que o trecho sugere são: 1. Onde estão os germes? 2. Quando os problemas se tornam evidentes, aparecem claros para todo mundo ao mesmo tempo? A resposta à primeira pergunta não é nem muito difícil. Todas as situações histórico-políticas nascem da ação humana, e a ação nasce da especulação de possibilidades. É claro que você não consegue nem conceber como possível, você muito menos consegue fazer. Quem especula possibilidades são os intelectuais, numa gama que vai desde os estudantes tagarelas, passando pelos ideólogos de partido, até os assessores e conselheiros de potentados da política e das finanças, culminando nos círculos discretos ou até semissecretos de inteligências privilegiadas, como, por exemplo, a Fabian Society, de 1883, o núcleo fundador da Escola de Frankfurt, o grupo de Stefan Georg, na Alemanha, ou a Tariqa de Fritjof Schwann. Das ideias que aí circulam,
Algumas são esquecidas, algumas se modificam até tornar-se irreconhecíveis, outras acabam por se transmutar em forças políticas num prazo mínimo de 30 anos. Você vê, por exemplo, a ideia da Fabian Society foi fundada em 1883. Os primeiros sinais de uma ação política baseada naquilo aparecem no governo de Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra, né? Mais ou menos 30 anos, 30, 40 anos. Não há um só partido, campanha ou movimento que não tenha começado assim, bem low profile. O analista que deseja saber para onde a política está indo ou de onde ela veio, tem, portanto, de se interessar por uma vasta rede de discussões que, para a mídia usual, é totalmente invisível. Só aparece em livros de poucos leitores, revistas acadêmicas, publicações nanicas, sites especializados, conversações pessoais, documentos reservados, etc. Quando as opiniões dos intelectuais brilham nos jornais ou na TV, é porque já não são germes, são aspectos e sintomas do fato consumado, às vezes empenhados precisamente em camuflar-lhe as origens. É por isso que o comentário jornalístico usual, simples reciclagem estilística do noticiário da véspera, quase nunca acerta em prever mesmo os desenvolvimentos mais inevitáveis da situação. Ainda nos anos 50, o ressurgimento do Islã como força política decisiva, inevitável para meia dúzia de estudiosos, parecia hipótese mítica aos olhos dos luminares da mídia. Parênteses. Quando eu comecei a estudar este negócio de Islã, no Brasil, que foi na década de 80, isso ainda parecia tão distante da política, que as pessoas nem sabiam por que eu estava estudando aquilo. A queda da União Soviética pegou os jornalistas de calças na mão, assim como, 10 anos depois, o renascimento mundial de uma esquerda que eles imaginavam defunta. Leiam o livro do Jean-François Rével, La Grande Parade, escrito já perto do ano 2000, onde ele perguntava isso: como foi possível que aquilo que morreu na União Soviética agora esteja dominando tudo por toda parte, hein? Não digo que ele tenha dado as respostas corretas, mas é a perplexidade. Quer dizer, o comunismo morreu, mas daqui a pouco está aí, né, o cavalo morto escoiciando todo mundo em menos de 10 anos. Até hoje, há quem se recuse a perceber a mão da KGB na premeditação da perestroika. O Rodrigo Constantino diz que eu sou paranoico, porque eu disse isso. Está mais do que documentado que isso aconteceu. A KGB que inventou a perestroika, porque viu, olha, o comunismo vai para as cucuias, o partido vai cair, mas vamos os anéis, mas ficam os dedos. Eles que se deixem levar para a laterilha da história, mas nós não vamos. Vai cair o partido, mas nós vamos ficar e vamos ficar melhor do que antes. E foi exatamente o que aconteceu. Há quem se recusa a perceber a mão da KGB na premeditação da perestroika ou a fonte globalista de movimentos como o gaysismo e as cotas raciais. E não preciso lembrar aos leitores, ou aqui aos alunos, que o Foro de São Paulo só apareceu no Globo e na Veja quando já dominava metade da América Latina, tendo, portanto, saltado repentinamente, miraculosamente, da inexistência para a glória, sem escalas intermediárias. As ideias, é claro, não surgem como propostas políticas prontas, mas como interpretações da realidade, das quais pode-se deduzir várias propostas políticas diversas e às vezes nenhuma. A transformação de uma coisa na outra é um processo lento, sutil e complicado. A própria disciplina chamada História das Ideias está mal equipada para rastreá-lo. Exemplos de estudos bem-sucedidos na área são Fire in the Minds of Men, de James Billington, que rastreia a história as influências mútuas dos movimentos revolucionários, como as ideias vão passando de um para outro, baseado menos no método das histórias das ideias do que de métodos desenvolvidos em literatura comparada. Literatura comparada, por exemplo, você estuda uma imagem, uma metáfora, né, desde o seu primeiro aparecimento, como é que ela vai passando para outras literaturas e sendo mudada, né? Fire in the Minds of Men, de James Billington, e Libido Dominante, de Michael Jones, que rastreia, então, as ideias do sex lib, tá certo? E suas relações políticas, né? Mas mesmo esses morceaux de bravoure, quer dizer, demonstrações de força,
não exorcizam do meu cérebro aquele sentimento de frustração que Ortega y Gasset assim resumia, aspas, nunca se escreveu um livro que explicasse satisfatoriamente por que alguém fez alguma coisa. Fecha aspas. Essa frase monumental. A análise política, mesmo praticada com os maiores escrúpulos de método, está longe de ser uma ciência. É, no máximo, um empirismo organizado. A segunda pergunta baseia-se na observação de que os fatos patentes não se tornam patentes para todo mundo ao mesmo tempo. Governantes, comandantes militares, chefes de serviços secretos, big shots das finanças, por mais lentos que sejam os seus cérebros, tomam conhecimento das coisas antes da população geral, porque têm assessores bem pagos e incumbidos de informá-los. Têm o tempo e os meios, portanto, de desacelerar a divulgação dos fatos ou de mandar remoldá-los para que pareçam outra coisa. Quando, depois de anos, o escândalo explode aos olhos de toda a população, é geralmente porque já é tarde demais para fazer o que quer que seja a respeito. E mesmo então, as partes mais importantes da história permanecem ocultas, esquecidas ou incompreendidas. Em 1993, quando por obrigações profissionais eu estudava dia e noite a epidemia das CPIs, duas coisas já se haviam tornado claras para mim. Primeiro, escorado num eficiente serviço particular de inteligência, o PT preparava a tomada do aparelho de Estado. Não era a mesma coisa que tomar governo, né? Tomada do aparelho de Estado. E segundo, já se guarnecia antecipadamente contra investigações. Usava as leis como escada para elevar-se acima delas. O futuro mensalão estava ali em germe. Não havia como negar. Mas a diferença entre o que eu lia nos documentos de fonte primária e o que saía na grande mídia era tal que o partido do Zé Dirceu acabava parecendo mesmo o último bastião da moralidade no meio da roubalheira geral. Então, eu fui contratado pela empresa Odebrecht para escrever para eles um relatório sobre as CPIs. Relatório que idealmente eles iriam publicar, não publicaram até hoje. Ficaram com medo de publicar. Na verdade era ruim demais. Então isso quer dizer que durante mais de um ano eu tive na minha casa um quarto inteiro cheio de documentos da CPI. Todas as transcrições de todos os dias, todos os documentos e mais o noticiário que saía no jornal. E diariamente eu comparava uma coisa com a outra. Diariamente durante um ano. Então eu vi, olha, lá na CPI eles disseram isso, assim, assim, e no jornal saiu outra coisa completamente diferente. Isso acontecia todos os dias. Né? Então, evidentemente, a impressão que ficava nos olhos do povo era uma. E o que estava acontecendo era outra coisa completamente diferente. E foi aí que eu vi o abismo que pode existir, vamos dizer, entre os fatos e sua imagem na mídia. Não se trata de uma mentira aqui, de outra acolá. Não, você tem uma espécie de distorção permanente. Em parte, causada pela simples aplicação rotineira de técnicas jornalísticas que não são muito apropriadas à descrição dos fatos. Em parte, por hábitos mentais que já estão arraigados na cabeça do jornalista e que os fazem distorcer as coisas mais ou menos automaticamente. E, em parte, por uma distorção proposital feita para favorecer determinadas correntes políticas. Né? Eu vejo que, por exemplo, existe eu acho que na cabeça de todo jornalista brasileiro, pelo menos, aqui nos Estados Unidos também a gente vê a mesma coisa, existe um instinto de você reproduzir as palavras do indivíduo de maneira que possa comprometê-lo se você não gosta dele e que possa neutralizar o perigo se for alguém da sua preferência. Isso quer dizer que com uma frase você pode destruir a carreira de um sujeito, como fizeram aqui com esse tal de Todd Akin, né? Falou uma besteira lá a respeito de estupro, ao longo de uma carreira de 50 anos, ele teve uma frase engraçada, quase acabaram com ele. Não? O Maluf, o famoso estupro mas não mata, que provavelmente não foi dito exatamente assim, mas foi resumido assim. Né? Então,
E note bem, os jornalistas, quando eles fazem isso, eles ficam contentes, né? Eu lembro quando a gente pegava algum político numa coisa dessa, cortavam uma palavra aqui, mudavam a vírgula, etc., e davam um sentido demoníaco a alguma coisa, né? Todo mundo ficava muito orgulhoso de fazer isso. Isso é a demonstração de força, a demonstração de capacidade de redação no jornalismo. Então isso já está incorporado nos hábitos, não é nem uma distorção ideológica, já é um hábito, assim, né? Mas daí aqui termina o negócio. Quase 2 décadas se passaram antes que a decepcionante realidade das coisas se tornasse patente aos olhos da multidão. A visão curta de que falam os estratagemas chineses torna-se mais curta à medida que se desce das altas esferas para o mundo ilusório do eleitor comum. Então, quer dizer, nas altas esferas geralmente se sabe as coisas em tempo, ainda que se saiba distorcido. Alguma informação você tem, né? Então, quando o mensalão estourou aos olhos do público, quando foram as primeiras denúncias do mensalão, vai fazer uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, né? Então, no entanto, em 1993 estava claro que o PT tinha montado um serviço de inteligência, né, que depois as pessoas chamavam dos arapongas, mas isso já era uma versão diminuída da coisa. Araponga é um espião aqui, um espião acolá, mas um serviço de inteligência não está lá para espionar e para captar informações, mas também para difundir informações, né, e passar a sua própria versão das coisas. E naquela época eu verifiquei, eu estava com algum dinheiro da Odebrecht, né? Eu contratei 2 repórteres para irem atrás dos agentes do PT, infiltrados em bancos, empresas, organizações estatais, etc, etc, né? Em geral pessoas amadoras que ofereciam gentilmente seu serviço para o partido, e eles eram milhões de pessoas, isso já naquela época. Então ninguém monta uma coisa desse tipo, né, se não tem planos ulteriores, né? Então o mensalão já estava ali montado de alguma maneira. Então você vê aqui, num dos discursos do Zé Dirceu, ele falava de um sujeito que tinha recebido uma propina de um empreiteiro, e ele dava o número das notas, das cédulas que o sujeito recebeu. Mas como é que ele ficou sabendo disto? Então é porque tinha algum agente infiltrado que participou da operação e, portanto, é culpado dela também, não é isso? Esse detalhe ninguém mencionou na época, não suscitou a menor desconfiança, não é isso? Então, muito bem, mas tudo isso aqui é para vocês verem que esta coisa de você examinar os germes dos movimentos políticos, que é uma coisa que o pessoal liberal, direitista, né, desconhece tanto, que quando eu mostro para eles um desenvolvimento que já está em curso, que já está acontecendo, mas que ainda não saiu no jornal, eles sempre dizem que é loucura. Como, por exemplo, agora no novo Código Penal, reduzir a idade de consentimento para ato sexual para 12 anos de idade. Então é a consagração da pedofilia, evidentemente, como eu anunciei 5, 6, 7 anos atrás. Foi chute, foi sacação? Não, meus filhos, eu fui lá na discussão. O que os intelectuais, etc., estão discutindo? Então, ou são ideólogos de partido, ou são altos assessores de milionários, de potentados. É lá que está o germe do que vai acontecer. Então, eu não estou diagnosticando, eu estou dizendo um plano que eles têm. Pode ser que esse plano seja abortado ou seja adiado, às vezes os caras não conseguem a coisa no tempo devido, mas não há uma só ideia ou proposta política em circulação que não tenha essa origem. Não há outra origem possível. Então, vamos dizer, os próprios políticos de cargos eletivos, eles é que não têm ideia nenhuma. Quando a coisa chega no parlamento é porque aquilo já é velho. Já está sendo discutido. Por exemplo, você veja todo esse favorecimento aos drogados, né, aos bandidos, essa moleza que a polícia está dando, as autoridades estão dando, né, a criminosos. Tudo isso, meu filho, começa na década de 50, 60.
Isso tudo está nos livros do Herbert Marcuse, e já vinha sendo discutido na escola de Frankfurt desde a década de 30. Então, até virar política, passa um tempo. É o mínimo de 30 anos, pode ser 60, 70. Tá certo? É um processo longo, complicado. Então, entre os direitistas, liberais, conservadores, ninguém parece saber disso. Então, quando você anuncia um processo, até já não está nem em germe, que já está em movimento, eles acham que é teoria da conspiração. Falam, bom, então, eu estou querendo ensinar para eles como é que se trabalha, eles não querem aprender. Isso são todos sem exceção. É milico, é cristão, é católico, é protestante, é jornalista, é empresário, são todos assim. Então, comparado com isso, o pessoal da esquerda é muito mais profissional, porque eles já estão acostumados com a ideia de que é preciso estudar as coisas em germe. Algumas vezes eles são pegos de calça na mão, por exemplo. Em 64, abril de 64, eles foram pegos de calça na mão. Por quê? Durante um tempo eles não prestaram atenção ao que estava sendo discutido entre os intelectuais conservadores e, de repente, aconteceu o golpe, eles não levaram a pancada, não sabiam de onde vinha. Tá certo? Mas é claro que depois tiveram que fazer um meia-culpa, né, e ficaram 2 ou 3 anos lá, vendo onde foi que nós falhamos, qual foi a bobagem que nós fizemos, né? E fizeram bem de fazer isso. Mas agora, então, houve este encontro na USP e fala da ascensão do conservadorismo. Essa ascensão que está, evidentemente, apenas em germe. Um germe muito pequenininho, mas que eles já dão como fato consumado. Então, analisando um pouco as falas ali do Vladimir Safatli, da Marilena Chauí, do André Singer, etc., nós vemos vários tópicos, dar vários pontos importantes a destacar. O primeiro é esse: eles estão atentos a um germe que pode crescer e virar um movimento político amanhã ou depois. Esse amanhã ou depois, que eu digo, eles não têm ideia, mas eu sei que é 30 anos. Eles pensam que é 2 semanas. Segundo, há um forte elemento paranoico na medida em que eles dão o germe como uma ameaça real e presente. E, evidentemente, eles fazem isso, em parte, como um elemento de autojustificação. Porque, de fato, não há nenhum partido de direita, não há nenhum partido conservador. A opinião conservadora está excluída da grande mídia. Você me mostra aí, depois que Dom Eugênio Salles, né, me mostre um colunista que defenda sistematicamente um ponto de vista conservador cristão. Não tem. Tinha o último, que era o Carlos Ramalhete, lá na Gazeta do Povo do Paraná, que o pessoal está querendo tirar. Né? Eu não posso dizer que eu mesmo seja um conservador nesse sentido. Eu não sou nunca estive presente na mídia para defender o ponto de vista conservador ou para defender qualquer outro programa de ação. Eu estou apenas analisando o que se passa. Não é isso? Eles podem me identificar como uma força conservadora, para mim tanto faz. Né? Então é como se dissesse, bom, eu não sou conservador, eu estou conservador. Né? Quer dizer, neste momento, eu represento, aos olhos deles, uma força conservadora. Então, nas universidades, então, nem se fala. Não é isto? O ponto de vista cristão conservador está praticamente excluído. E, no entanto, aparecem, né, 4 ou 5 colunistas, 4 ou 5 não, hoje já são bem mais, né, são algumas dezenas de sites, né, cristãos, protestantes ou católicos, muito batalhadores. Você tem um forte movimento antiabortista, etc. E, aos poucos, isso foi configurando na cabeça deles um conservadorismo. Então, a descrição que eles fazem do fenômeno não tem nenhuma preensão objetiva sobre os fatos. Nada. Ou seja, os conceitos descritivos que eles usam são totalmente inapropriados ao assunto. Tá certo? Não há conexão com a realidade. Eles não são capazes de fazer uma descrição da situação real. Não são capazes. E, no fundo,
nem imaginam que isso é possível. Então, o conjunto do que eles dizem pode ser interpretado não como uma descrição de um estado de coisas efetivo, mas como expressão do sentimento de identidade do grupo. Então eles perfilam uma ameaça e o exame desta ameaça reforça os elos de solidariedade entre os membros do grupo, portanto entre a plateia, os palestrantes e demais militantes. Então, nesse sentido, é um discurso ideológico na acepção mais técnica e objetiva do termo. Quer dizer, não é um discurso sobre a realidade, mas é um discurso de autoexpressão e de fortalecimento de um sentimento de identidade grupal. Olhar do ponto de vista da descrição da realidade, ou seja, sempre se pode pegar um discurso ideológico e examiná-lo como se fosse um discurso científico, porque às vezes ele vem com a pretensão do discurso científico, e neste caso, sim, são professores, são sociólogos, são filósofos, etc, etc. Então, eles vêm com o prestígio de uma descrição da realidade, tá certo? Então, como descrição da realidade, a coisa, evidentemente, é de um caráter totalmente delirante e invertido, né? Uma coisa, em certos pontos, até involuntariamente cômico, como, por exemplo, quando Dona Marilena Chaui descreve a violência, a falta de educação das pessoas, a brutalidade, né? a barbárie reinante na sociedade brasileira, e ela atribui isso ao conservadorismo. Ou seja, as pessoas se xingam umas às outras, né, fazem quebra-quebra, etc., porque receberam uma educação cristã em casa e são muito conservadoras. Isso é tão absurdo, né, que as pessoas só perdoam isso por causa do prestígio da Marilena. Né, mas eu duvido muito que não tenha pelo menos um comunista na plateia que não tenha entendido que isso é uma inversão total. Porque você vê a própria Dona Marilena, 20 anos atrás, ela dizia que o sonho dela era encontrar, vamos dizer, uma moral sem culpas, né? Onde ninguém é culpado de nada, não há culpa, não há certo e errado, é tudo estético. Então, ora, o pessoal da USP, os estudantes, que ainda há menos de um ano estavam fazendo quebra-quebra, destruindo reitoria, quebrando carteira, batendo em professor, etc. Ou seja, dando um exemplo clássico dessa barbárie a que ela se refere, né? Eles foram educados na base do quê? Na base da moral cristã tradicional ou na base da moral sem culpas da Dona Marilena? Né? Mais ainda, na mesma semana, os estudantes deram outro sinal de barbárie nesse ataque que fizeram, ataque coletivo a Dom Bertrand, ou aquele ataque que fizeram aos oficiais na porta do clube militar, onde eram centenas de jovens saudáveis e vigorosos, né, xingando nonagenários e achando que são muito valentes por isso. Até escrevi um artigo a respeito. Quer dizer, ora, é evidente que a raiz da barbárie está na perda do sentimento moral tradicional, tá certo? E não tem nada a ver com o conservadorismo, é justamente a perda dos sentimentos conservadores é que cria isso. E houve um longo trabalho nesse sentido, né? Um trabalho de apresentação, por exemplo, dos crimes dos delinquentes como se fossem vítimas da sociedade, a ideia de fazer a sociedade sentir culpa quando pune uma pessoa dessa. Ou seja, um pouco a mentalidade de 68, é proibido proibir, tá certo? Então, isso vamos dizer, era uma idealização da barbárie, e nós estamos vivendo sob essa cultura de idealização da barbárie há pelo menos 30 anos, e daqui a pouco as suas ideias viram acontecimentos, os acontecimentos podem acertar em você. Tem que lembrar, veja, como terminou a vida o príncipe da escola de Frankfurt, Theodor Adorno. Né? Theodor Adorno passou a sua vida tentando corroer todos os valores e critérios morais da civilização, demolir a civilização ocidental. E os estudantes gostaram da ideia. E um dia invadiram a sala dele e fizeram mal quebra-quebra. E ele tentou protestar
E as alunas o que fizeram? Tiraram a roupa, mostraram os peitos, e foram lá começar a dar uns beijinhos insultuosos no velho. Ele teve uma crise nervosa e morreu logo depois. Então a dona Marilena ensina as pessoas a serem desrespeitosas, ensina as pessoas que os seus desejos sexuais, seus impulsos, são muito mais sagrados do que os valores da civilização, e as pessoas acreditam e começam a agir em consequência, e acontece que de repente pode estar a dona Marilena na frente e ela mesma vai sofrer o impacto da sua moral sem culpas, e ela vai dizer, é o conservadorismo, é o ressurgimento do conservadorismo. É evidente que é uma inversão, né? Eu não posso nem dizer psicopática, essa é uma inversão psicótica da realidade, é absolutamente delirante. Até agora mesmo o Alessandro estava observando que ao narrar uma dessas experiências, né, onde ela vê a falta de educação, a brutalidade das pessoas, né, reclama que houve um problema de trânsito, né, e a pessoa que estava no outro carro saiu e disse para ela, quem você acha que é para sair gritando com as pessoas assim? E a pessoa estava muito brava. Então a própria Marilene, ela estava contando que foi ela que começou a gritar, e ela se sentindo agredida pela outra. Quer dizer, inverteu tudo, né? Então, mas a inversão do episódio simboliza e condensa a inversão total da visão que ela está apresentando das coisas, tá certo? Essa inversão também já se observa há muitos anos numa noção fundamental que essa gente usa para descrever o estado de coisas e para descrever o seu inimigo. E esse inimigo chama-se neoliberalismo. Eu já escrevi artigos a respeito. Né? Então, no ano de 2000, vocês procurem na minha página um artigo que se chama Longe de Berlim, Fora do Mundo. Então era uma reunião dos chefes de Estado de esquerda e centro-esquerda em Berlim. Então, muito bem, quem eram eles? Eram todos os chefes de Estado das nações mais poderosas do mundo. O chefe de Estado dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Reich Parta. Não era o chefe de Estado do Paraguai, nem mesmo de Cuba. Eram os chefes de Estado das grandes potências, eram todos de esquerda. E aquela era a época do maldito neoliberalismo. Então o que era o neoliberalismo? Era o Bill Clinton, era o Schröder na Alemanha, tudo, mas era a própria esquerda. Então, segundo eles, então, o neoliberalismo é a política privatista baseada no mais extremo individualismo e desprezo pelos pequeninos e necessitados, é o capitalismo na sua forma crua, etc, etc. Eu digo, mas espera aí, mas quem está implantando isso são vocês. Porque vocês viram que o socialismo está falindo, então vocês apelam à livre empresa ao mesmo tempo em que vocês procuram ampliar o controle do Estado sobre tudo mais, como eu descrevi no capítulo final do Jardim das Aflições. Durante o governo Bill Clinton, por exemplo, houve uma privatização de vários setores do Estado, ao mesmo tempo em que o Estado começava a dar palpite sobre tudo, penetrando mais profundamente no tecido social do que jamais tinha penetrado antes, que é exatamente a mesma política que se segue no Brasil até hoje. Então, de onde vem isso? São conservadores que inventaram isso? Não. É a própria esquerda. Agora, a esquerda se serve de um discurso que vem de setores liberais clássicos, como, por exemplo, no Brasil, o pessoal do Fórum da Liberdade. Né? Então, pessoas que não exercem o poder, não são políticos, são intelectuais, tá certo? E que têm um discurso a favor da livre empresa e contra a intromissão do Estado. Ó, por exemplo, muitas dessas pessoas pertencem a uma sociedade chamada Mont Pelerin. Ó, Mont Pelerin é uma das grandes forças do globalismo. E a elite globalista, ela usou este discurso liberalizante para diminuir a autoridade dos Estados
no plano internacional, ao mesmo tempo que aumentava o poder de controle desse Estado sobre a sua população local. Na medida em que o Estado perde poder sobre as economias nacionais e abre as portas ao comércio internacional, então surge o quê? Você afrouxa os regulamentos nacionais, mundializa o comércio, daí acontece o quê? Aparece a necessidade das regulações multinacionais ou globais. Então, você veja, se você perguntar para mim, por exemplo, você é a favor do livre comércio? Eu digo, muito bem, o problema não é esse, o problema é o livre comércio entre quem e quem. E o livre comércio será regulado por quem? Este é o problema. Então, você é a favor de regulamentos protecionistas, né? Eu estudei muito a doutrina do protecionismo, estudei no Celso Furtado, estudei no guru dele, Mihail Manuilescu, a propósito do qual, no centenário do Mihail Manuilescu, fizemos um belo congresso de discussões no Banco Nacional, Banco Central da Romênia, né, cujo presidente me parecia na época, até esqueci o nome do cara, estou ficando velho, me parecia a pessoa mais competente e mais séria da Romênia, né? E ele é um dos caras que entendia o seguinte: como economista, não faz sentido você ser protecionista ou antiprotecionista, porque protecionismo é um instrumento político e não econômico. Do ponto de vista, vamos dizer, puramente capitalista, o protecionismo não faz sentido, o livre comércio é muito melhor. Mas, se você vai fazer, né, o livre comércio entre, vamos dizer, um Estado que está se enfraquecendo, perdendo sua soberania, tá certo? E grupos multinacionais que dominam os organismos internacionais, então é claro, isso é uma transferência de soberania desde a escala nacional para a escala mundial. Então você está matando os pequenos leviatãs para alimentar o grande leviatã global. Então, nesse sentido, eu sempre ficava bravo com os meus amigos liberais, porque eles tinham uma posição doutrinária em favor do livre comércio. Doutrinária e não estratégica. Eu digo, claro, o livre comércio é bom, mas espera aí, você tem que saber jogar, né? Saber qual é o fator político que está em jogo, e não somente, vamos dizer, a questão do progresso econômico. Né? Por exemplo, se você abre as fronteiras, então é claro, a sua população tem acesso a um montão de produtos a preço mais barato, é uma maravilha, você pode importar tudo quanto é da China, né? Aqueles sapatos chineses, eu comprei um sapato, deu chulé por 6 meses, né? E cheguei até os 63 anos, nunca tive chulé. Usei o sapato chinês uma semana, eu mesmo não me suportava, eu queria me jogar dentro da privada, né? Então, você pode comprar tudo quanto é bugiganga a preço vil, né? E a população fica muito contente com isso, e claro, isso incentiva, aquece a economia, sem sombra de dúvida. Mas, para onde está sendo transferida a autoridade a qual o seu governo abdicou? Está sendo transferido para o seu povo ou para uma entidade multinacional? E essa entidade multinacional, ela é capitalista? Fala, de jeito nenhum, ela é socialista fabiana. Então, quer dizer, um problema com o pessoal conservador é o seguinte: todos eles são doutrinários, eles são a favor de umas coisas e contra outras, né? Eu digo, por que esta pressa de ser a favor? Primeiro você tem que saber o que está acontecendo, não é isso? A tomada de posição depende de saber, como diz, para usar a imagem de futebol, qual é o time que está jogando e contra quem. Às vezes ele não sabe, então por que como tomar posição? Então o problema não era assim, livre comércio versus protecionismo. O problema era soberania nacional versus governo global. Então, este pessoal da USP, eles são os grandes beneficiados por este processo, né? Porque à medida que vem a globalização da autoridade legisladora,
vem junto como imposição das entidades internacionais todos os itens do programa cultural que eles querem impor. Gaysismo, feminismo, racialismo, etc, etc. Eles são fortalecidos por isto. E, ao mesmo tempo, demonizando o neoliberalismo. Neoliberalismo nunca existiu. É uma ficção. O que existe é esta articulação de livre comércio com mundialização da autoridade. Isto sim. Então, no qual o livre comércio não é a finalidade. Ele é um instrumento para a mundialização. Se ele fosse a finalidade, tudo esgotasse aí, então você tem o processo, vamos dizer, globalização é uma coisa e globalismo é outra. Tá, temos a globalização do comércio, ótimo. Tudo vai baratear, vai aquecer a economia, tá certo? Vai ter a circulação de capital, circulação de informação, circulação de cultura. É uma maravilha. Eu sou inteiramente a favor disso. Só que, qual é o preço? Tudo isso foi feito para fortalecer o poder da elite globalista, que é socialista e que alimenta esses mesmos caras. É a Fundação Rockefeller, é a Fundação MacArthur, é a Fundação Ford, etc, etc. Então, uma análise efetiva da realidade começa com a descrição da posição onde você está. É assim como um desenhista, ele tem que, em primeiro lugar, medir a sua distância do objeto. Então, quando o desenhista põe o lápis assim, ele está tomando ele mesmo a sua posição como unidade fundamental de medida em relação ao objeto. Então, distância dele ao objeto, posição dele em relação ao objeto e do objeto em relação a ele. Se ele não sabe onde ele está, então ele só pode fazer um desenho cubista, onde o objeto aparece desde 1000 perspectivas totalmente desencontradas. Tá certo? E, evidentemente, isso não vai dar a menor ideia da estrutura objetiva do ente que você está desenhando. Então, a verdadeira sociologia, a verdadeira ciência política começa com a compreensão da sua posição na sociedade. Quem sou eu? De onde eu tiro o meu dinheiro? Quais são as pessoas com quem estou relacionado? Quais são as pressões que eu recebo? Quais são as expectativas que eu atendo? E assim por diante. Mas eles não podem fazer esta análise. Se começar a dizer, olha, metade de nós aqui vive da Fundação Rockefeller ou do George Soros. Então, isso significa que todo esse movimento neoliberal que nós estamos condenando, bom, ele abriu o comércio, favoreceu o livre mercado, mas favoreceu ao mesmo tempo e inseparavelmente a criação do poder multinacional que nos favorece. Então não podemos ser, nós só fingimos que somos contra. E daí, vamos dizer, esta ambiguidade que eu já observei em 2000, 12 anos atrás, gente. Ué, os neoliberais são todos de esquerda, pô. Leiam lá, procura o artigo 2000, foi publicado na época. Reunião dos chefes de Estado de esquerda. Quem chama o chefe de Estado de esquerda? Todos. E era a época que, no Brasil, a esquerda estava estrelando contra a política neoliberal, que era a política deles mesmo. Então, você veja, é claro que como descrição da realidade, isso é totalmente falho. Mas construir este fetiche, este fantoche, esse espantalho neoliberal, serve para quê? Para fortalecer o senso de identidade e de solidariedade grupal, que é exatamente o propósito do discurso ideológico. E, em suma, a coisa culminou no pronunciamento do Ricardo Mussi, que foi um pronunciamento de 1 minuto e meio, no qual tudo o que ele fez foi fazer propaganda do candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. A cidade está um caos, está, como a Marilena escreveu, isso aqui está muita violência, etc, etc. Mas, felizmente, nós temos um candidato marxista, e por isso nós temos alguma esperança. Eu digo, mas não está cheio de marxista aí faz 30 anos?
Mais ainda, quando veio a Constituição de 88 e as eleições as diretas já, não foi a USP que chegou ao poder? E que está dividindo até hoje o poder entre PT e PSDB? Então, seria o caso de dizer, toma que o filho é teu, este é o mundo que vocês criaram. É o mundo dos garotos que agredem velhinhos e acham que são muito valentes por isto. É o mundo das mulheres que saem mostrando o peito dentro da igreja. É o mundo da parada gay, que aparece homem se bulinando na rua. Tá certo? E você quer que depois de tudo isso as pessoas sejam respeitosas e educadas? E se elas não são, você diz que a culpa é do conservadorismo? Ou seja, supõe-se então que esses garotos que agrediram lá o Dom Bertrão, que xingaram os velhinhos na porta do clube militar, fizeram isso por ser muitos cristãos, eles receberam uma formação conservadora e estão expondo. Isso para vocês verem o seguinte, que um estado de completa alienação em relação à realidade social pode favorecer o senso de identidade e a força política de um grupo. Pode, dentro de certos limites, porque se eles acreditarem no que eles estão dizendo e traçarem uma estratégia baseada nisso, eles vão dar com o burro na água, evidentemente. E o segundo ponto é o seguinte, eles sentem, todos se queixaram que estão perdendo a hegemonia. A esquerda está perdendo a hegemonia. E muito bem. Como que a esquerda conquistou a hegemonia? Através dos métodos preconizados por Antônio Gramsci. A ocupação de espaços, o boicote aos adversários, tá certo? E assim por diante. Não foi assim? Demitiram todo mundo que não lhes interessava, ocuparam os espaços, etc, etc. Ora, e a força conservadora está fazendo a mesma coisa que eles? É assim que nós estamos ameaçando a hegemonia deles? Não, nós não ocupamos espaço algum, não pegamos emprego algum, não dominamos uma única instituição de cultura ou cargo público, apenas fazemos nossos blogs. E as pessoas, vamos dizer, ligadas à religião católica e evangélica fazem um movimento antiabortista, quase sem dinheiro, tá certo? E não tem apoio de grupos multinacionais, não tem nada. Portanto, se a opinião conservadora está obtendo algum pouco espaço na internet, não na grande mídia, e continua as portas fechadas, né? É porque em algo isso corresponde aos anseios do povo brasileiro, como demonstra pesquisa atrás de pesquisa, inclusive feita pela Folha de São Paulo. Quer dizer, o povo brasileiro continua sendo, pelo menos do ponto de vista moral, conservador, anti-abortista, anti-casamento gay, etc, etc. Então o que aconteceu? Aconteceu que este povo, não tendo canais de expressão, nem nos partidos políticos e nem nas instituições de cultura, se apega naquilo que tem. O que ele tem? Meia dúzia de blogs e as igrejas. É só isso que está acontecendo. Isso não é um movimento político ainda. E quando aparece alguma expressão política é de modo localizado, como por exemplo na política antiabortista, mas isso já é suficiente para alarmá-los. Entre outros motivos, porque você veja, eles estão acostumados à ideia de que a situação normal é eles terem não só a hegemonia, mas o controle total. Se aparece uma voz discordante, eles já ficam aterrorizados, como você vê, uma espécie de mobilização nacional contra o Carlos Ramalhete, porque o sujeito faz uma coluna na Gazeta do Povo do Paraná. Um camarada escrevendo no jornal de um estado menor. Não pode ter, todo mundo fica. Não pode, porque eles têm medo. Então isso quer. Veja, quando o Lula, na última eleição, ele disse: finalmente a democracia venceu, todos os candidatos são de esquerda. Ele fala isso até com uma certa inocência, ele acha que isso é realmente o normal. E esses camaradas também acham. E é esse o ponto que nós chegamos. Agora, eu volto ao começo da história. Há 20 anos, eu digo: vocês querem fazer um movimento? Então, bom, eu não vou fazer um movimento para vocês, mas eu sei como é que faz.
Então eu posso dar conselho para você como poderia dar para o pessoal da esquerda. Por exemplo, ao pessoal da esquerda eu aconselharia, ó, não acredite no que você está falando, porque se você fizer uma estratégia baseada nisso, bom, os conservadores vão rir da sua cara e vão acabar vencendo, né? Então, isso que vocês disseram vale como propaganda. Para fora, da boca para fora. Como propaganda funciona por quê? Cria o medo e fortalece a solidariedade grupal. Mas não serve como base de informação factual para você criar uma estratégia, traçar uma estratégia. Esse é o conselho que eu daria para eles. Ou seja, pode fazer os outros acreditarem no que você está falando, mas você próprio não deve acreditar, né? Do mesmo modo, poderia dar o conselho para o pessoal da direita, como estou dando há 20 anos. Então, primeiro, você tem que criar uma geração de intelectuais altamente capacitados, capazes de fazer análise de conjuntura toda semana, sem nenhum propósito imediato. Você tem que mapear a situação e estar consciente dela. E mais ainda, você tem que se tornar capaz de apreender os movimentos em germe, para saber para onde a coisa está indo, para você poder traçar uma estratégia de modo a não ser pego de calças na mão dentro do fato consumado. Mas isso é a mesma coisa que falar com uma porta. E por que é assim? Por causa disso que diz o Zé Bonifácio. Nós realmente estamos lidando com um povo de gente fútil, tá certo? E gente, como toda pessoa fútil, muito insegura. É a mesma coisa dizer, gente que não tem Deus. O Deus dele é os olhos do vizinho. Tá entendendo? E que se interessa mais do que falar sobre o que falaram dele do que sobre o que ele é. Quando as pessoas falam de mim, falaram isso, aquilo, tudo de você. Você sabe o que eu faço? Eu penso assim, esse pessoal não sabe nada, eu sou muito pior do que eles estão falando. Deus sabe. São todos os meus pecados. Isso é bobagem que eu estou falando. Agora, se você não sabe disso, você fica realmente ofendido porque falaram tal ou qual coisa. Se sente indignado, e protesta veementemente. Então, tudo isso, evidentemente, é um teatrinho grotesco. Então, quando a pessoa inventa uma coisa ou outra a meu respeito e se chega na internet, eu só respondo quando eu vejo que isso é uma oportunidade para ensinar outras coisas para outras pessoas. Eu pego o Júlio Lemos, ou o seu Rodrigo Constantino. Então vocês que eu estou falando deles, eu começo falando deles, termino falando de Shakespeare, de Platão, etc. Vocês não perceberam que é assim? Ou seja, estou tomando o camarada como pretexto, ele é o gatilho para eu falar de outras coisas. Só aí, senão, se eu for responder só porque o cara falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, falo, quer saber? Sou mesmo, e daí? Vocês são filhos disso? Tá bem. Não tem problema. Que me interessa isso? Eu, há 30 anos atrás, eu já adotei como lema o lema do Dom Quixote. E eu sei quem sou. Não era muito verdade quando eu inventei, mas hoje começou a quase ficar verdade, Quase sei quem eu sou. Então, não é o seu fulaninho, ou dona fulaninha que vai me informar quem eu sou. Em 100% dos casos, palpites são errados. Me acusa de uma coisa quando eu fiz outra completamente diferente. Mas se eu contar para você o que eu fiz, acho que você não falaria mais comigo. E agora, conhece alguém que não é assim? Tirando os santos? Então, são todos assim. Então não se impressionem com essas coisas. Não se ofendam com o que falaram de vocês. Mas quando alguém te xingar de alguma coisa, se coloca dentro de Deus e fala, será que eu não sou muito pior do que isso aí que o cara está falando? Às vezes não por isso, às vezes é por outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, há muitos anos eu já desisti de ser compreendido como pessoa. Mas tem algumas palavras, algumas coisas, algumas dicas que eu dei, eu gostaria que fossem compreendidas. Porque é para vocês mesmo. É para o seu bem. Não para o meu. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta.